esteja abençoando as nossas crianças, Pai amado, pelo seu dia hoje, Pai amado, principalmente nesse bairro carente, Pai Santo, que muitas têm passado necessidade, frio, fome, às vezes, Pai, muitas vezes, como dissemos hoje aqui, carência, Pai amado, de afeto, de carinho, de amor, Pai Santo, que o Senhor esteja nos dando condições de poder dar um pouco do que temos para essas crianças e que tudo que nós façamos seja de acordo com a vontade do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Glória a Deus. Deus. Oh, Deus amado, louvado seja Deus. Bem, amado, lembrando a todos que amanhã, segunda-feira, nós temos atividade, né? Lá no Aerorancho, Rua Portal das Pedras, é isso? Não. 3, 4, 5. Acertei? Louvado seja Deus. Eu vou estar lá no nome de Jesus. Né? Terça-feira, nós estaremos na rua Chico Faustino, 169, Taquaruçu. Louvado seja Deus. Quarta-feira de manhã, nós estaremos no Centro de Triagem, Serra 17, aqui no Noroeste. Quarta-feira à tarde nós estaremos no Centro de Triagem na Ala Comum, também aqui no Noroeste. E à noite nós estaremos aqui com as portas abertas, mesmo que não vier outras pessoas, nós estaremos louvando a Deus, Glória aqui, a Deus. E orando a Deus. Quinta-feira à noite, então nós estamos tendo atividade todos os dias da semana. Quinta-feira à noite, presídio militar. Sexta-feira à noite, nós temos aqui de novo o nosso culto. Apenas sábado nós temos atividade e domingo, normalmente quando nós não temos atividade aqui, nós temos ajudado a pastora Mariana lá no Canadá. Então essas são as nossas atividades, né? E creio em Deus que muito em breve, ou aqui ou no Aerorancho, nós teremos culto aos domingos, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar o bispo Domingos. Glória a Deus. Como nós já oramos, o tempo agora é do irmão. O irmão seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, salve os amados com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para louvar e agradecer o santo nome do nosso Deus. E eu quero crer em nome de Jesus que todos estamos alegres, né? Porque o nosso Deus nos dá a verdadeira alegria. Vamos abrir a palavra do nosso Deus inicialmente, amados, lá no livro de Salmos, Salmos 42. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 42. Já foi lido aqui Salmos hoje e vamos continuar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmos 42 diz assim, amados. Estarei lendo na linguagem de hoje. Assim como o corso ou corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Amém? Amém. Parece até coincidência, mas quando a irmã leu lá o Salmo 1 fala de águas, fala de ribeirão, né? E o nosso Deus é a verdadeira água, a água que de fato, de verdade, nos dá vida. E aqui em Salmo 42, versículo 2, diz assim: eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. E o nosso Deus, o qual nós estamos aqui a adorar, é o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, e o meu e o seu Deus. Amém? Amado, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra de Deus então, para que nós possamos dar continuidade aqui àquilo que Deus quer nos falar. Aqui já foi dado uma pequena amostra do que Deus quer nos falar hoje. Ele quer falar sobre o quê? A vida verdadeira. O Espírito Santo de Deus é representado através da água também. E é a água que nos purifica, nos limpa. Então o Senhor quer nos falar hoje, aqui, através da sua palavra. Aqui nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo de número 15, versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. O título aqui é As Águas Amargas. Para você
Você vai falar, mas por que esse pastor vai falar sobre águas amargas, né? Ele estava falando de águas, Ribeirão, agora águas amargas. Nós vamos entender, Deus vai fazer com que nós venhamos entender esta palavra e venhamos praticar de fato, de verdade, esta palavra. Aleluia. Eu quero te convidar, você que pode se colocar em pé um momento, para que a gente possa ler. Aqui os Êxodo 15, 22 até 25. Amém? Amém. Êxodo 15, versículo 22 a 25. Assim diz a palavra de Deus. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Em outras traduções está escrito lenho, outras traduções está escrito árvore. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi neste lugar que o Senhor Deus leis aos israelitas e o pôs à prova. Podem sentar glorificando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Já feito uma oração, mas eu quero fazer mais uma em nome de Jesus. Quanto mais oração, mais poder. E o nosso Deus, Ele quer derramar poder sobre a minha vida e sobre a tua. Amado meu Pai, louvado seja, engrandecido teu santo nome. Aqui, meu Pai, estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para aprender mais e mais de ti, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor já se encontra no nosso meio. O teu Santo Espírito está aqui para nos abençoar, para nos capacitar, para nos dar o discernimento, para nos dar a sabedoria que procede de ti, papai. Em nome de Jesus, papai, que toda a amargura venha batendo e retirada de nossas vidas, todas as aflições venham batendo e retirada de nossas vidas, tudo aquilo que não procede de ti, papai. Que a angústia venha caindo por terra, que o dissabor venha caindo por terra, que a ansiedade venha caindo por terra, que as opressões venham caindo por terra, que as agonias, papai, venham caindo por terra, que as tristezas venham caindo por terra, mas que venha resplandecer na nossa vida, Pai, a alegria que procede de ti, porque a tua palavra diz que o Senhor é plenitude de alegria, o Senhor, meu Pai, que nos dá a verdadeira alegria. Então esteja conosco, papai, com cada pessoa aqui, papai, cada pessoa que aqui está, Senhor, o Senhor enchendo da alegria que procede de ti, e que nós possamos estar fazendo a tua vontade e teu querer. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então, as águas amargas. Aqui nós sabemos um pouquinho da história. Então, o que aconteceu com aquele povo que chegou ali, amados, sedentos para tomar água? O que tinha acontecido antes com aquele povo? Tinha acontecido algo tremendo da parte de Deus. Tinha acontecido um milagre gigantesco da parte de Deus. Deus tinha tirado o povo lá da mão de Faraó. Deus tinha tirado o povo lá do Egito. Um povo que já quase nem tinha mais intimidade com Deus. Mas aquele povo era um povo que era escolhido por Deus. Como eu e você somos um povo escolhido por Deus. Glória a Deus. E eu quero crer que em nome de Jesus, graças ao bondoso Deus, nós temos bastante conhecimento da palavra de Deus. E Deus quer nos dar muito mais ainda. Então Deus tinha acabado de tirar aquele povo lá da mão de Faraó. Assim diz, aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Amados, será que Deus, Ele tira alguém de um lugar
para levar para outro lugar e essa pessoa morrer? Será que Deus tira você de um lugar? Será que é para te abençoar? Ou será que Deus tira você de um lugar para te amaldiçoar? Abençoar. Deus, Ele sempre quer nos abençoar. E com aquele povo não era diferente. Deus tinha tirado ele lá do cativeiro, da mão de Faraó, lá do Egito, que significa mundo, para abençoar aquele povo. Aí você pode falar, mas pastor, bispo, aquele povo, a palavra de Deus diz que eles foram levados para o deserto. Deserto é lugar difícil, lugar onde a noite chega a vários graus abaixo de zero, lugar onde durante o dia chega a 50 graus. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, através de seus servos, através de Paulo, que neste mundo teremos o quê? Aflições. Mas não é somente aflições que teremos nesse mundo. Teremos vitória, porque Deus é que nos dá vitória, é Ele que está na nossa frente. E aqui Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito e uma promessa para a vida daquelas pessoas. O propósito de Deus era o que? Da vida e vida com abundância, como é hoje. O propósito de Deus na minha vida e na sua. Deus iria levar aquele povo que? A uma terra que mandava leite e mel. Glória a Deus. 3 dias depois que Deus fez um gigantesco milagre, abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar e chegar até a terra prometida. Depois de 3 dias, porque sentiram vontade de tomar água e não encontraram a água doce, já começaram o quê? A murmurar. Começaram o quê? A falar para Moisés, certamente Moisés, você nos tirou lá do Egito para nos morrer no deserto. E Deus tem feito muitas coisas boas na nossa vida, amado. Deus tem feito muitos milagres nas nossas vidas e muitas vezes a gente começa a murmurar por qualquer coisa. Você pode falar, mas não era qualquer coisa, pastor, não era qualquer coisa, bispo, porque fazia 3 dias que estavam andando no deserto, mas será que esqueceram já do milagre de Deus gigantesco que Deus fez, que Deus tirou eles lá da mão de Faraó, onde eram escravos? Deus tirou eles, amado, Deus abriu o mar vermelho, coisa que nunca tinha acontecido. Então quando Deus tira eu e você de um lugar, é porque Ele quer dar coisa muito melhor. Glória a Deus. Muitas vezes Deus permite até que nós passemos por provações. E Deus não vai dar provações maiores que possamos aguentar. Deus não vai deixar um fardo tão pesado que eu e você não possamos carregar. Nós temos o que fazer o quê? Somente crer. E a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Águas amargas. O que é a água amarga? O que significava água amarga para as pessoas naquela época? Era uma água que não servia para beber. Era uma água que certamente a pessoa bebesse ou ia dar grande diarreia ao ponto de ela vir morrer. Ou seja, era água que não era possível a pessoa beber. Mas Deus, Ele sempre tem algo para mim e para você. Na hora da dificuldade, na hora da amargura, na hora da tristeza, na hora que a gente acha que nada mais possamos fazer, nada temos mais a fazer, porque já não existe mais o que fazer. Mas temos que lembrar que existe Deus. Aleluia. E para Deus nada é impossível. Amargura, água amarga. Aqui fala descaminhar em 3 dias. 3 dias tem a ver com alguma coisa que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu no 3º dia com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou que ao 3º dia Ele estaria o quê? Ressuscitando. Que Ele estaria o quê? Vivendo novamente para estar junto com o Pai. E iria deixar quem? O Consolador para me capacitar e te capacitar. Glória Para te
abençoar e me abençoar. Continuando aqui a palavra de Deus. 3 dias no deserto e não acharam água. Então muitas vezes a gente passa um dia, 2, 3 dias, passa até um ano ou mais anos com a promessa que Deus nos deu e a gente começa a ficar desanimado. Fala, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não tem compaixão de mim, mas aquilo que o Senhor fala vai acontecer na minha vida e na sua. Glória a Deus. No deserto. Então o Senhor muitas vezes permite que eu e você andamos no deserto. Se você olhar aqui Êxodo 15, versículo 6, capítulo 6 em diante, você vai ver que Deus, mesmo com aquele povo murmurando, Deus nunca deixou aquele povo passar o quê? Sede. Aquele povo morrer de fome. Deus nunca deixou aquele povo, o sol esturricar eles ao ponto de chegar a morrer. Deus nunca deixou eles morrerem o dia de frio. Deus nunca deixou eles ficar sem roupa. Deus nunca deixou eles ficar sem sapato, porque Deus fazia acontecer milagre na vida daquele povo. Glória a Deus. E o mesmo Deus é o Deus de hoje. Mas muitas vezes, amados, nós temos dentro do nosso ser a amargura. O que significa amargura? Significa sentimento de mal-estar, dor moral, angústia, aflição, dissabor, ansiedade, acompanhada de opressão, agonia, tristeza que corrói. Tem muita gente que está com amargura, amados. Eu não sei se é o nosso caso, mas Deus colocou na minha boca, no meu coração, para estar falando hoje sobre águas amargas. Muitas vezes a gente tem uma amargura dentro do nosso ser, e essa amargura impede as bênçãos do Senhor recair sobre as nossas vidas. Muitas vezes essa amargura foi simplesmente porque alguém falou uma palavra que não pensou muito nessa palavra para nos falar, e a gente ficou guardando no coração um sentimento de tristeza, um sentimento de rancor. E Deus quer que nós tiramos isso do nosso ser, da nossa vida, porque isso não procede de Deus. Segundo a palavra de Deus, nos priva e afasta de sua graça. O que nos priva e afasta da graça de Deus? A amargura, a tristeza, a aflição. Onde está isso na palavra de Deus? Se alguém puder ler, por gentileza, Hebreus 12, versículo 15. Então, segundo a palavra de Deus, a amargura nos priva e afasta da sua graça. E a palavra de Deus, se você lembra, diz que a graça de Deus é que nos basta. Amém? Amém. Alguém achou Hebreus? Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus Ele quer alcançar cada um de nós com a sua graça, a sua misericórdia. E muitas vezes Ele não consegue nos alcançar. Por quê? Porque tem um impedimento, tem ali uma aflição, tem ali uma tristeza, tem ali um rancor dentro de nós, amados, onde a gente não consegue liberar perdão. Então isso impede as bênçãos do Senhor. Continuando aqui, amados, aqui versículo 24 de Êxodo 15. O povo reclamou com Moisés e perguntou: que vamos beber? O que você vai beber? O que você vai comer? Muitas vezes a gente, isso acontece até comigo, não é? Eu sou diferente muitas vezes, amados. Acontece que muitas vezes a gente não tem, a gente fica pensando aonde que vai sair, como que vai acontecer. Isso serve para mim também. Se Deus tem uma promessa na minha vida e na sua, nós temos somente que crer. Aleluia. Que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai cumprir. Glória. Então o beber o Senhor vai nos dar, o comer o Senhor vai nos dar, o vestir o
Senhor vai nos dar. Aleluia, Jesus. Lembra dos lírios do campo? São lindos, maravilhosos. E quem criou os lírios do campo? Sim. O nosso Deus. Se o nosso Deus criou lírios lindos, quanto mais nós somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Aqui diz assim, então Moisés em voz alta pediu socorro a Deus. Então, a quem que devemos pedir socorro? Ao Senhor. Ao nosso Deus. Salmo nos diz que o nosso socorro vem de Deus, do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro vem de Deus. Aqui então diz assim, então Moisés em voz alta pediu socorro a Deus, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, um lenho, uma árvore. O que significa essa madeira? O que significa esse lenho? O que significa essa árvore? Essa árvore, esse lenho significa Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse lenho, ninguém dava nenhum valor a esse lenho, ninguém se importava com esse lenho, como diz lá em Isaías 53, que Jesus Cristo era sem formosura, que Jesus Cristo ninguém o quê? Ligava para ele, e ele era como uma raiz o que em terra seca. Você já viu uma raiz qualquer em terra seca? Ninguém liga para ela. E assim mesmo ninguém ligava para Jesus. Mas se você observar aqui, ó, Deus falou para Moisés o que pegar aquele lenho, ou aquela madeira, ou aquele madeiro, e jogar lá naquela água amarga. E o que aconteceu naquela água amarga? Aconteceu que ela era amarga e ela se tornou doce. Ela era morte e se tornou vida. Assim Jesus faz com nós, assim Jesus fez comigo e contigo. Outrora, nós estávamos para beber água amarga para a morte. O pecado é a morte, o pecado é que mata, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo morreu cravado na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, outrora, nós não tínhamos conhecimento de Jesus. Nós não sentimos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Outrora, era só amargura. Mas agora nós temos o quê? A doçura. Agora nós podemos beber a água doce. Podemos ter Jesus em nossa vida, que é a água viva. Glória a Deus. Que é a verdadeira vida. Então veja bem, foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Então Deus, Ele sempre vai nos colocar à prova. Porque a palavra de Deus diz que o obreiro aprovado, ele tem que passar pela prova. É que nem o olho para chegar está bonitinho no meu dedo, no seu dedo, no meu pescoço, no seu pescoço, ele passou pelo fogo. Para que ele passou pelo fogo? Para retirar todas as impurezas. E assim Deus faz conosco, porque o quê? Deus quer tirar todas as impurezas que existem em nós, que ainda existem em nós. Porque Deus quer o quê? Que nós tenhamos somente aquilo que procede dele. Amém? Amém. Hoje é dia de ceia do Senhor. Muita gente fala, hoje é dia de pedir perdão a Deus. Mas não é somente a Deus que você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão ao seu irmão. Se você fez alguma coisa para ele, ou se ele fez para você, se ficou uma mágoa, um rancor dentro do teu ser, Deus quer que isso saia da tua vida, porque Deus quer encher você com o seu Santo Espírito. Glória a Deus. Então você tem que pedir perdão. E quando Deus coloca a palavra na minha boca, eu sou o primeiro a pedir perdão. Eu não sei se eu causei algum constrangimento aos irmãos. Não sei se por acaso de alguma maneira falei alguma coisa que magoou meus irmãos, mas eu quero pedir perdão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se porventura eu magoei cada irmão,
seu coração e saiba que esse perdão que eu estou pedindo a gente é de fato, de verdade, é verdade, não é mentira. Glória a Deus. Então Deus quer que nós peçamos perdão. Porque Deus, Ele conhece o mais profundo da minha alma e da tua alma. Na hora da oferta, não adianta você chegar aqui e dar 5 mil reais, 10 mil reais, achando que vai comprar as bênçãos do Senhor, achando que vai comprar a misericórdia de Deus, sendo que muitas vezes você tem um rancor lá dentro, você detesta olhar para o teu irmão, você olha para o teu irmão e deseja mal, até mesmo para a mãe, para o pai. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar. Que é só perdoando é que Deus vai nos perdoar. Amém? Amém. Então a amargura, quais são as causas da amargura? Em geral, é uma barreira provocada por feridas, ressentimento e mágoas armazenadas sem perdão. Então, isso quer dizer que a mágoa ela fica o quê? Dentro do nosso coração. A tristeza, a raiva, o rancor. Enquanto a gente não tira isso da nossa vida, Deus ele não enche a gente de quê? Com seu Santo Espírito. Aleluia. Com seu óleo de unção. Com os dons que Ele tem para mim e para você. Enquanto isso ficar dentro do nosso ser, vai atrapalhar o operar de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Quais são as consequências da amargura? As consequências físicas são enfermidades. Muitas enfermidades, amados, é causada pela amargura, pela falta de perdão. Um dos que estão aí assustadoramente alastrando no mundo é o quê? É o câncer. Sabemos que Deus ele pode curar qualquer tipo de doença, mas enquanto eu não abro meu coração para liberar perdão, a doença continua. Porque Deus ele só faz coisas em conjunto comigo e contigo. Deus ele jamais, ele pode fazer, ele tem capacidade para isso, poder para isso, para realizar sozinho as coisas necessárias, os milagres. Mas toda vez que você olhar a palavra de Deus, em todos os lugares, foi necessária a parceria do homem com Deus. Amém. Quando Deus falou para que Moisés lançasse o cajado em direção ao mar, para que o mar estivesse abrindo, o que Deus falou para ele? Que o povo marchasse, que o povo estivesse marchando. Então Deus poderia fazer simplesmente: mar, abre para o meu povo passar. Mas Deus queria que o povo estivesse o quê? Marchando. Deus queria que o povo estivesse o quê? Orando. Deus queria que o povo estivesse o quê? Confiando nele. Como dá também na unidade de Lázaro. Jesus falou que era para fazer o quê? Tirar a pedra. Glória a Deus. Jesus tinha poder falar: a pedra, sai daí para o meu sábio passar. Mas foi necessário o homem tirar a pedra para que o milagre acontecesse. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus quer que eu e você tiremos a pedra. Qual que é a nossa pedra? Qual é o empecilho para que eu e você venhamos servir a Deus? Qual é o empecilho para que Deus venha abençoar cada vez mais a minha vida e a sua vida, o meu ministério e o seu ministério? Será que tem alguma pedrinha atrapalhando? E essa pedrinha Deus não tira. É só eu e você que podemos tirar essa pedrinha. Então vamos tirar essa amargura, vamos tirar essa tristeza. E uma das coisas que nós temos no nosso corpo, que faz um grande mal quando não usamos da maneira certa, chama-se língua. A nossa língua, ela tem o poder de edificar, como tem um poder de destruição grande, gigantesca, que nem uma fagulha de fogo. Uma fagulha de fogo pode causar um grande incêndio. E a nossa língua, se a gente não controlar, se a gente não tiver o Espírito de Deus em nossas vidas, se nós não tiver a vida na presença de Deus,
Então nós começamos o quê? A olhar a vida do irmão. Nós começamos a julgar a vida do irmão. Começamos a preocupar com a vida do irmão. Não para ajudar, mas muitas vezes para criticar o nosso irmão. Amém? Amém. Então a contaminação pela língua. A amargura é destinada, pois a língua é afiada para criticar a tudo e a todos, tornando o que está em sua volta o quê? Desagradável, provocando mal-estar, espírito de rebeldia. Quando tem uma amargura, sou uma pessoa amarga, amado, as pessoas começam a afastar de mim, porque eu começo a contaminar aquela pessoa com a amargura que existe em mim. Então o relacionamento começa a ser quebrado, porque eu começo a lançar palavras que vêm o quê? Destruir não só a minha vida, mas a vida da pessoa que está ali do meu lado. Uma pessoa que é uma pessoa que só tem o quê? Amargura, ela vai falar alguma coisa boa, será? Dificilmente. Ela vai falar só palavras de destruição. Isso causa isolamento. Todos passam a evitar o quê? Um relacionamento com essa pessoa amargurada. E Deus quer que nós tenhamos relacionamento. Por isso ele diz na sua palavra: quão bom e suave que os irmãos vivam em união. E como que possamos viver união? Como que podemos viver união? Quando temos o Espírito de Deus na nossa vida. A gente se respeita, a gente o quê? Trabalha junto, a gente serve o nosso Deus e não tem confusão, e não tem contenda. No lugar da confusão, no lugar da contenda tem alegria, tem prazer de estar junto, adorando o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus do qual está falando comigo e contigo nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela pessoa que tem amargura na sua vida, ela sente culpa. Muitas vezes a pessoa tem raiva dela mesma. Muitas vezes não tem nem raiva de outra pessoa, mas ela sente raiva dela mesma. E eu sempre falo, eu gosto de falar com meus alunos, meu querido, minha querida, como que você vai gostar de outra pessoa se você não gosta de você mesmo? Eu falo para eles, quando vocês não estão nem aí com o que o professor está ensinando vocês, isso significa que vocês não gostam de vocês mesmos. Porque vocês estão querendo ser enganados, vocês estão enganando a vocês mesmos. Então, para que eu goste de alguém, primeiro eu tenho que gostar de mim mesmo. Então, Deus quer que eu goste de mim mesmo, que você goste de você. E só assim você vai gostar de outras pessoas. Amém, amados? Amém. Então, em nome de Jesus, para terminar, eu quero deixar uma palavrinha para os amados que diz assim: perdoar. Não esquecer, mas lembrar sem sentir dor. Então, perdoar não é esquecer, mas lembrar sem sentir dor. Então, eu vou lembrar de algo que alguém me fez, mas eu não vou ter uma amargura no coração. Eu não vou sentir aquela dor que atrapalha as bênçãos de Deus recair sobre a minha vida. Eu vou orar por aquele irmão, por aquela irmã, para que Deus venha estar na vida dele, para que ele possa conhecer mais e mais o Senhor. Nós poderíamos falar muito mais aqui sobre a cura interior. Perdoar é se curar. Perdoar é você arrancar a doença da tua vida. Então Deus ele quer que eu e você tenhamos o que? Corpo, alma e espírito sadio. Porque foi assim que Deus nos criou. Ele criou nós com corpo, alma e espírito. Sem tristeza, sem mágoa, sem rancor. Mas com a verdadeira alegria que procede de Deus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para o nosso Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Retorno para o nosso pastor Antônio em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Que Deus possa assim abençoar a sua palavra. Glória seja Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né?